O que dá dinheiro no agro, minha gente? É o barter? A relação de troca? Vamos pegar insumos para prometer a entrega de grãos lá na frente? Ou vamos pegar a dívida no banco, pagar o insumo à vista e aí sim pagar o banco lá na frente? Para quem que a gente vai ficar devendo? Como que a gente vai fazer o plantio da nossa lavoura? Fique conosco até o final que nós vamos tocar em importantes aspectos e conceitos para você tomar uma decisão bem informada. E não se esqueça, curta aqui o canal, ative o sininho, nos segue lá no Instagram para ter conteúdos diários sobre gestão e sobre como o produtor brasileiro pode ganhar mais dinheiro, minha gente! Roda a vinheta! Olá, 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 empresários do campo! Bem-vindo a mais um Que Dá Dinheiro no Agro. E mais uma vez, tocando em decisões que acontecem fora daquilo que decidimos no campo. Ou pelo menos, deveria ser desatrelado àquilo que fazemos no campo. Decisões de cunho comercial, da mesma forma de cunho financeiro. Como vamos custear a nossa safra? Vamos atrás de um financiamento bancário ou vamos atrás de crédito na forma de insumos via relação de troca? Vamos discutir meramente as semelhanças e diferenças entre essas duas operações. Fica conosco e vamos aí ao exemplo na tela. Como sempre, temos aqui caminhos a ser percorridos, temos o caminho da esquerda, o caminho da direita. Em ambos os casos, vamos estar falando da compra do pacote tecnológico, né? Qual o capital, qual que é o dinheiro? Já estamos eliminando do jogo o uso do dinheiro próprio. Vamos já assumir na largada que financiaremos essa produção com dinheiro de terceiros. E aí, podemos efetivamente receber dinheiro em espécie, no caso do financiamento bancário, que se apresenta justamente à direita de vocês, ou recebermos esse dinheiro diretamente aí na forma de insumos, então já tendo aí os insumos pré-selecionados, aqueles insumos que nós obrigatoriamente vamos empregar no nosso ciclo de produção. E vamos aqui a alguns números com relação a esses dois cenários para a gente entender nesse caso específico, e aí sempre lembrando, usando números ilustrativos, você precisa analisar a realidade do seu negócio, né, gente? Não adianta eu querer começar a correr uma maratona e comparar o meu tempo lá com o queniano. Então, a gente precisa avaliar cada situação, cada realidade e da mesma forma, né? Se eu quero aumentar, né, a minha eficiência da corrida, né, melhorar o meu tempo de corrida, eu preciso cronometrar o meu tempo. Se eu não cronometrar o meu tempo, eu não vou saber. Aqui, quando a gente está falando de dinheiro, o mesmo prevalece, né? Se eu quero saber o que vai dar mais dinheiro, né, a gente precisa estar medindo o dinheiro que a gente ganha, o lucro, e, né, inclusive, sempre recomendado o lucro em regime de competência, né? Volte e assiste aí os nossos outros vídeos, caso você tenha dúvida com relação ao que significa o regime de competência em detrimento ao regime de caixa. Mas vamos lá! À esquerda, então, no financiamento via barter, vamos dizer que todos aqueles produtos que eu vou usar, a semente, os defensivos e da mesma forma os fertilizantes, vão ser trocados aí por 18 sacas de soja a ser entregue no final do período. Aqui estamos falando de um financiamento de 18% ao ano, então um financiamento muito acima do que estamos habituados a ver na realidade da economia atual. Vamos aqui caminhando e temos o quê? A placa de pare, como sempre, placa de pare, trazendo justamente alguns conceitos pra gente. E o conceito de hoje é justamente, né, explicar um pouquinho mais o que é esse barter, essa relação de troca, trocar os insumos que eu recebo hoje com os produtos que eu entrego amanhã. E justamente é transferido para o produtor a posse desses bens, dos insumos, desse capital, via a utilização da cédula de produto rural, né? Então, é um instrumento jurídico criado aí na década de 90 que dá uma segurança jurídica
semelhante inclusive à segurança jurídica que nós temos em dívidas bancárias, então por isso a gente comparar aqui de fato as duas situações, as duas negociações servindo para o mesmo propósito, e essa cédula ela vai acima de tudo carregar o crédito, né, quanto que o produtor vai ficar devendo, semelhante a uma nota promissória, ele vai dever no formato de grãos, muitas vezes já vai ter uma trava de preço e obviamente a garantia da entrega da produção, da compra da produção, então o produtor não precisa ficar mais preocupado quanto ao preço, vai poder se voltar unicamente à sua lavoura, ao atingimento da máxima produtividade, para de fato garantir o máximo do retorno na sua atividade, obviamente depois da decisão tomada. Muitas vezes já traz aí incorporado nessa operação a venda de insumos. Se a gente está trocando insumos por grãos, os insumos já são pré-selecionados, já são colocados aí pela revenda, pela contraparte que está oferecendo essa transação, e mais do que isso, muitas vezes vem a assistência técnica, o acompanhamento na fazenda, então de fato um combo de benefícios que está sendo oferecidos aí para o produtor. E acima de tudo, algo que eu gosto muito de falar e enfatizar é que isso está terceirizando a gestão financeira do produtor. O produtor passa a não ter mais escolhas por escolher pela conveniência de comprar um pacote com o todo, então ele não precisa mais correr, seja atrás de banco para o financiamento, seja de fato atrás de um mercado futuro, de um comprador para venda, seja atrás de assistência técnica, venda de insumos. Então, todas essas decisões comerciais ligadas à gestão financeira passam a ser terceirizados. O produtor ele não recebe dinheiro, não tem o risco de fazer mau uso desse dinheiro, isso traz uma série de conveniências, mas junto traz aí uma série de limitações que precisa ficar muito clara aí para vocês aí de casa. A CPR, enquanto garantia da operação, é um instrumento muito mais forte em termos de garantia do que uma cédula de crédito bancário. A justiça brasileira é muito mais ágil para executar a garantia numa CPR do que potencialmente um penhor de grãos presente numa cédula de crédito bancário. Inclusive, o penhor de grãos, enquanto o grão não é constituído, ele torna-se aí uma garantia frágil para os financiadores. Então, é utilizada como instrumento de dívida mesmo, então, como falei, igual uma cédula de crédito bancário, aonde até dolarizado a gente já pode ter essa cédula emitida. Mas vamos voltar aqui e de novo analisar a situação. Eu tenho 18 sacas aqui podendo ser trocada por um financiamento de 18% ao ano. E à medida que a gente avança no nosso caminho, a gente também se depara, obviamente, com uma placa de informação que já nos traz aí uma foto da produtividade esperada, Não temos qualquer diferença operacional, até porque, na verdade, é uma única operação, o que estamos variando é a decisão a nível comercial financeiro, e aí a gente tem justamente o quanto sairia esse pacote de insumos, então as sementes, os fertilizantes e os defensivos, se comprado à vista na revenda, na multinacional, na empresa que lhe concede, que lhe vende esses produtos. E da mesma forma, hoje estamos falando aqui de um preço futuro de R$120, a depender do momento que você está vendo esse vídeo, você pode estar enxergando aí um preço muito maior, inclusive com expectativas de aumento de dólares, ou da mesma forma a gente já pode ter enxergado aí uma queda abrupta, inclusive muito cuidado, quando o dólar está subindo, está todo mundo atrelando ao dólar, lá na frente, quando o mercado vira, muitos permanecem atrelados ao dólar, permanecem nesse custo alto, mas a venda da soja, a venda do grão, ela cai abruptamente e isso pode trazer consequências aí irreversíveis para o seu negócio, para o seu patrimônio rural, tá? Mas aqui de novo, R$1.850 por hectare e R$120 de saca, esse é o preço futuro na cotação ilustrativa do nosso exercício. E aqui, gente, depois de passado aí para vocês essas informações, se quiser, pare, analise, faça a conta, abre o Excel, abre a calculadora. Aqui a calculadora, gente, não é científica, não é financeira, mas ela resolve muita coisa, Eu costumo usar a HP 12C financeira. O que vocês sugerem, à esquerda ou à direita? Os dados foram fornecidos e agora cronômetro na tela. 3, 2, 1, passou o pedágio. Se você não escolheu o retorno, com certeza pagou o pedágio. Se você escolheu um dos dois retornos, potencialmente pode ser o maior ou o menor retorno. E vamos aqui passar as recomendações da Perfarm, as minhas recomendações para você que nos assiste.
Nesse caso, nós escolheríamos o retorno da... Não escolheríamos retorno algum? Na verdade, gente, estamos numa situação de igualdade. Do ponto de vista de retorno, podemos discutir questões jurídicas, uma série aí de outras tratativas, mas do ponto de vista unicamente financeiro, as duas direções apresentam exatamente o mesmo retorno. E vamos aqui fazer um rápido exercício para tentar entender o porquê que isso se dá. De cara eu trago o pacote de insumos para vocês, porque de fato ele é relevante aí para nossa análise. Mas vamos aqui então avaliar como que vai se dar a transação, por exemplo, do barter. Nós estamos nos financiando, né? Então ganhando dinheiro na forma de insumos pelo equivalente de 18 sacas de soja. Lembra que numa troca não há diferença de valor que eu entrego e do valor que eu recebo, tá? Então não temos, né, a condição de nos enganar a ponto de mensurar o pacote do nosso insumo de uma forma, usando o dólar de um jeito num dia, e depois a gente, né, faz aí a análise do equivalente com o preço da saca, o dólar no outro dia. No momento da negociação, a gente precisa aferir os números e entender a realidade, o que de fato traz mais dinheiro. Então, nesse caso, que nós temos justamente o preço futuro em R$120, então o custo do pacote tecnológico no financiamento via barter, nesse caso específico, ele está equivalente a R$2.160. E aí, quando nós compramos então o pacote de insumo à vista, como já colocado, nós estamos pagando R$1.850 nesse custo à vista. Então, justamente a diferença que nós vemos agora é a margem financeira, é o custo financeiro que é embutido dentro dessa relação de troca, né? Então, se eu operar no mercado à vista me financiando, com 15, 14, 13 sacas eu já teria dinheiro suficiente para comprar todo o pacote de insumos, quando na verdade eu estou entregando sacas a mais por estar fazendo essa negociação a prazo, essa negociação a termo. E na economia, a gente não tem almoço de graça. Tudo que tem prazo tem custo. Tempo é dinheiro, é muito importante isso, e justamente a diferença nesse exercício são os 18% ao ano que nós comentamos anteriormente. Então, de fato, o barter vem a esse custo, muitas vezes o barter pode ultrapassar a casa de 30%, 35%, eu particularmente já fiz alguns bilhões de reais, né, agenciando, estruturando financiamento de cadeia, de barter. Não estou falando aqui que eu sou contra o barter, pelo contrário, né, ele de fato vem ajudar em muitas situações, mas ele tem um custo altíssimo, né, muitas vezes uma diferença de 8, 10% de juros, caso a gente consiga uma dívida a 8,5%, 10%, para um produtor de 1.500 hectares vai fazer uma diferença de 1 milhão, 1,5 milhão de reais no bolso dele no final do período, de um custo financeiro a mais que ele está assumindo, né, em estar fazendo uma relação de troca e pagando 18% e não 10%. Da mesma forma que a gente poderia estar pagando ao invés de 18%, 30%, 35% nessas relações de troca, né? Não à toa, muito dessas empresas compradoras de commodity tem a figura do banco como subsidiária aí do seu grupo de empresas, né? Então vai existir aí os bancos da vida dessas, né, multinacionais, dessas inclusive tradings e né, já tradings brasileiras com abertura de banco, ele acaba, né, funcionando muito mais como um operador financeiro do que muitas vezes um operador logístico. Tá? E aqui, como, né, a gente sempre fala, o nosso propósito é trazer a visibilidade, a transparência ou a decisão bem informada para o produtor. Inclusive, por isso que eu particularmente escrevi no nosso blog da Perfarm artigo bem extenso que fala de forma bem imparcial sobre o barter. Então, né, para que vocês consigam de fato estar precificando o barter e falando de tudo isso que potencialmente eu já, né, comentei aqui. Então, acima de tudo, precisamos avaliar o custo e precisamos decidir se esse custo compensa os benefícios, tá? É isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu quero que vocês tenham a condição de fazer. Inclusive, nós temos veiculado
uma planilha de Excel onde a gente já precifica essa solução para o produtor, né? A própria solução da Perfarm, a gente já tem essa precificação embutida na nossa solução, no nosso software, embora, de novo, o propósito aqui é a educação financeira, mas obviamente a gente incorpora tudo que a gente fala aqui no nosso dia a dia, né? Nos nossos serviços que nós entregamos junto aí do software, desde as consultorias até também outros cursos que nós ministramos por aí afora. Então nós temos aqui, né, a nossa planilha, né, justamente fazendo o cálculo aí justamente dessas operações de barter, então foi justamente isso que nos trouxe os 18%, e aí obviamente não entramos no tecnicismo de estar avaliando o valor presente da saca de soja, quando nós fazemos uma avaliação mais extensa, mais precisa, como os traders de fato fazem, né? Existe muita possibilidade de ganho de dinheiro, abre uma ponta da negociação, não abre outra, não entramos nesse tecnicismo, mas aqui eu apresento justamente uma planilha que vai levar em consideração os prazos, né? Então a gente precisa inclusive entender que a gente está falando de percentuais anualizados. Então é aquilo que a gente sempre fala. Um desconto de 10% à vista é a mesma coisa que o fornecedor lhe falar que está cobrando 10% de juros a prazo. Só que se a gente imaginar que é 10% de juros a prazo em 60 dias, são 10% em 60 dias. Quando eu anualizo essa análise a juros compostos, né, nos 12 meses do ano, esses 10% eles passam da casa de 60% a 70%, porque, de novo, o dinheiro ele rende em cima dele mesmo. E são justamente essas análises que muitos acabam fazendo, então não é nem só o desconto absoluto, a gente está tendo que sempre analisar essa análise no tempo, e é justamente isso que nós fazemos nessa planilha. É justamente nesse sentido, então, que nós trazemos aqui as boas práticas de gestão que a gente quer que você tenha dentro de casa. E acima de tudo é transparência e visibilidade. Nós queremos acabar com o achismo, então precisa precificar, precisa fazer, né, análise, porque os custos são altíssimos. Se a gente imaginar muitos produtores de soja que têm margens apertadíssimas, ele está pagando 10, 15, 20% do seu capital de giro inteiro somente numa negociação, seja ela de troca ou de financiamento bancário, é muito dinheiro que está na mesa. E aí tudo que tem prazo tem um custo financeiro, né, gente? Não tem almoço de graça. E inclusive a conveniência tem um custo, né? E é isso que vai, de fato, garantir o máximo de visibilidade e transparência, que é completamente o oposto do achismo. Então, gente, fique conosco, vamos trazer mais outras comparações de relações de troca no futuro. Então, para você que acha que não tem alternativa, nós vamos trazer sim alternativas em vídeos futuros, sempre pensando no seu bolso, no bolso do produtor, na renda da produção rural brasileira. Sempre nesse sentido, de forma imparcial e idônea. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.